o jogo de ontem, de novo, né? Volta essa questão da eficácia. Ontem, até conversando com um camarada nosso, o Diego Iwata, que sempre está presente no canal do Paulo Massini, ele que é da Trivela, né? O Marada está produzindo uma matéria para entender, falar sobre as visões do que está acontecendo para o Palmeiras não ter mais o Allianz Parque como o seu ponto de diferencial, de ter o Allianz Parque como a sua fortaleza, como a sua casa, né? Aquela frase que o Abel já disse há um tempo, né? Na minha casa mando eu. Nessa temporada, o Palmeiras tem 10 jogos no Allianz Parque, apenas 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Nos últimos 4 jogos no Allianz Parque, só fez um gol. Ainda não marcou o gol no Allianz Parque no Campeonato Brasileiro, nos 2 jogos que disputou no Allianz essa competição. E aí, quando a gente vai ver, o Palmeiras só teve 2 jogos também no Allianz Parque que conseguiu vencer por mais de 2 gols de diferença, né? Estreia contra a Portuguesa e a vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né? Então, é um aproveitamento baixo, né? Na casa dos 53% de aproveitamento jogando no Allianz Parque. Palmeiras fez apenas 10, fez 8 gols, aliás, apenas 8 gols em 10 jogos no Allianz Parque, muito pouco para um time que está jogando na sua casa, onde tem domínio. E aí, a percepção que eu fico, Fih, em alguns momentos, é de jogadores que estavam jogando bem nessa maratona de jogos consecutivos como visitante. Parece que quando eles chegam no Allianz Parque, eles dão uma tremida, porque o sarrafo é mais alto, a cobrança é mais alta, está ficando comum em alguns momentos, 2, 3 erros de passe, já começar a ter, não vai, né, mas começar a ter assobio, começar a ter burburinho, e aí tem cara ali que tá sentindo, tem cara que tá tentando mostrar, ó, vou mostrar que eu sei jogar bola, e aí peida na farofa e não consegue render. Ontem o Felipe Anderson fez um primeiro tempo muito ruim, e era um jogador que estava descansado, porque não foi titular contra a equipe do Bolívar e estava jogando muito bem o Felipe Anderson. Ontem fez um primeiro tempo horroroso, tanto que foi sacado logo de cara e merecidamente sacado. O Facundo ontem fez um primeiro tempo razoável, mas claramente ele estava pregado no jogo de ontem. Maurício fez um jogo muito ruim, mas muito ruim. O Abel demorou muito para tirar o Maurício, né? A primeira oportunidade do jogo foi contra o. Contra, não, né? A primeira oportunidade do jogo foi do Maurício, ele finalizou muito mal. Uma jogada parecida com a que ele fez o gol contra o próprio Bolívar na quinta-feira, né? Onde ele domina, tem gente dentro da área, ele consegue bater firme no canto. Ontem bateu mal demais na bola, né? E ele lembrou o posicionamento que fez a gente criticar muito o Rafael Veiga, né? O Maurício, ele se mandava para o ataque e jogava alinhado com o Flaco. Ele não dava um passo para trás para ser o armador do Palmeiras, para ser o meia do Palmeiras, né? E aí isso pode ter contribuído para o jogo ruim do Felipe Anderson, porque o Maurício ele não ia para o lado do campo. Ele não dava a opção de trocar passes com o Felipe Anderson, né? Esse jogo associativo do Felipe Anderson. Então, foi uma partida ruim também por parte do Maurício. O time do Palmeiras não conseguiu fazer aquela tabelinha bonitinha, ajeitadinha, para finalizar na direção do gol. Muitas vezes o Palmeiras fez uma tabelinha bonitinha, ajeitadinha, e as finalizações foram ruins, foram para fora. O Palmeiras teve uma pontaria muito ruim contra a equipe do Bahia, apesar de ter feito um bom jogo, cara. O Palmeiras não jogou mal ontem, mas ficou sempre no quase, não conseguiu fazer o goleiro Marcos Felipe trabalhar, né? A única que ele foi buscar foi a finalização do Estevão, que foi forte, mas não foi tão no canto assim. Se ela fosse um pouquinho mais no canto, provavelmente ele ia fazer o gol. Ela foi ali um pouco mais centralizada, né? O Marcos Felipe foi buscar e na sobra
o Flaco bateu, eu não fiquei com a mesma sensação do Flaco, que a bola desviou e seria escanteio para o Palmeiras. Ele estava meio sem ângulo, tentou corrigir e mandou para fora. Já tivemos algumas perguntas aqui, né? A Mariana Carlos perguntando do Vitor Roque, o Abimael Oliveira também, né? Fala, pô, o Vitor Roque na ponta esquerda, cara, era onde dava para entrar para jogar, né? A questão é que ele ficou muito com a bunda colada na lateral. Era para o Vitor Roque ter jogado um pouco mais perto do próprio Flaco Lopes, do próprio Paulinho, quando o Paulinho entrou, né? O Vitor Roque ele só teve uma jogada que ele estava bem próximo do Paulinho, o Paulinho acabou optando pelo passe no Estevão, e o Estevão finalizou muito mal, chutando para fora, né? Poderia ter sido uma enfiada do próprio Estevão ali para o Estevão, não, desculpa, do Paulinho para o Vitor Roque, né? Então, ontem o Palmeiras de novo falhou, né, dentro da área na hora das finalizações, falhou nas melhores escolhas dos jogadores dentro de campo, né? Ontem foi um jogo que fica esse gosto amargo, né, Fi? Porque não jogou para perder, mas também não chutou uma bola no gol para ganhar, né? O problema foi esse, né? Erraram demais a finalização. A chance do Maurício é muito clara, né? Ele teve todo o tempo para dominar, pensar e chutar, e aí ele pega embaixo da bola e ela sobe. O do Rios, ele vem fechando, né, num cruzamento no segundo pau, e também não consegue colocar direção na bola para ela ir para o gol. Teve uma com o Flaco ainda no primeiro tempo também, que eu não lembro qual foi exatamente, mas teve uma com o Flaco ainda. No segundo tempo tem essa do Flaco que você falou, né, que ele bate cruzado olhando para o goleiro e não consegue colocar a bola no fundo da rede, e tem a bola tirada pelo defensor do Bahia de dentro do gol. Mas é estranho, né? É estranho essa questão do Allianz Parque. Eu acho que, não sei se não é o correto dizer isso, mas acho que a torcida do Palmeiras ela entrou numa fase tão crítica, ela se tornou tão insuportável que ela prejudica o próprio time. E acho que é o perfil do Allianz, porque a gente não vê a mesma coisa em Barueri, por exemplo. A gente vê um público diferente, o público de Barueri é diferente do Allianz Parque, e a gente vê um time com confiança em Barueri. Olha isso, hein? Fomos de Barueri era péssimo ano passado para o time jogar melhor em Barueri. Por exemplo, o derby que o Palmeiras joga nesse brasileiro, o Palmeiras foi muito bem. O Palmeiras amassou o Corinthians, teve muitas possibilidades, poderia ter goleado o Corinthians, inclusive, no clássico, e não conseguiu. Fez 2 gols, enfim, fez uma boa vitória que precisava. Mas dentro do Allianz Parque é estranho. O clima é esquisito. Enfim, a torcida entre si também é esquisita, né? A gente tem relatos de briga entre torcedores. Parece que a gente tem inimigos convivendo junto na mesma arquibancada, né? Ontem, quando eu estava chegando no Allianz, já tinha na Caraíba os 2 caras se batendo, cara. Aí, ó. É isso, não tem muito o que fazer, né? O torcedor assumiu isso, e aí você fala o que o torcedor não gosta de ouvir, ó, é a Belete, não sei o quê, enfim. A questão é essa, a questão é que vocês, o público, né? Se você for um desses seres humanos que entrou nessa seara, resolveram abandonar o time. Prefere criticar do que apoiar. É vergonhoso isso. É vergonhoso o cara sair de casa, pagar um ingresso caro para ir criticar 90 minutos. O normal de uma torcida que quer apoiar o time é torcer 90 minutos, acabou o jogo, você vai lá e protesta. Mas e não tem isso, né? A gente vinha de 7 vitórias seguidas, né? Acho que não tinha nem necessidade disso, de ter um clima ruim porque um jogador errou um passe. São 7 vitórias seguidas, o Palmeiras perdeu um jogo onde ele teve mais possibilidade de sair com a vitória do que o adversário, e continua vice do brasileiro, com um ponto de diferença, está 100% na Libertadores. Acho que o torcedor ele precisa começar também a colocar a mão na consciência, esses em si, e ver que o time não tá mais aquele futebol ruim. Eu até concordo, o futebol era tenebroso no Paulista, classificamos na Bacia das Almas. Agora, toda hora, todo jogo que um jogador começar a errar, você começar a criticar o cara, vaiar o cara, reclamar do cara, não ajuda, né? Não ajuda. Não tô falando que não pode, mas
tenha ciência de que você não está ajudando em nada, só está atrapalhando.